Reverendíssimo diácono, caros filhos, quando talvez vocês me escutam a cada vez que eu venho, talvez já seja meio marcado meu jeito de fazer homilia, mas talvez fugindo um pouco. Às vezes a gente tem que entender que Nosso Senhor, Ele vai marcando a nossa vida. Ele vai marcando e vai nos ensinando. E por vezes, Ele coloca ocasiões como hoje, onde parece que Ele faz quase que uma síntese daquilo que já vem acontecendo e já prenuncia com gostos o que vai acontecer. Mas para entendermos, gostaria de lembrar uma passagem que a gente não leu recentemente, que talvez mais para frente vá ler. Não estou com todo o calendário litúrgico na cabeça, nem tenho tanta memória para isso, mas que talvez ressalte o nosso modo de agir. No livro do Apocalipse, quando São João tem a visão e vai anotando aquilo que vai vendo pelo próprio pedido de Deus, no capítulo 3, ele tem, em meio às conversas e a apresentação de cada uma das igrejas particulares, ele fala de uma. O que ele fala? No capítulo 13, no capítulo 3, entre 14º e 19º capítulo, ele quer uma decisão. Ele quer uma decisão em meio àquela igreja, do que aquela igreja quer fazer. Ou você é quente, ou você é frio. Ou você escolhe Deus, ou você escolhe as suas coisas, as coisas do mundo, está fora. Não fica no meio. Não fica numa de querer agradar gregos e troianos. Não fica em uma de ficar no chove não molha. Não fica nessa de querer ser duas caras. Na igreja eu sou um santo, eu rezo, mas no mundo eu vou para as baladas, para as coisas da vida. Ou você é uma coisa ou você é outra. Mas é necessário saber, é necessário conhecer, é necessário buscar e vivenciar de fato. Padre, mas por que você está pegando uma passagem dessa se... Nosso Senhor, ao longo dos domingos, Ele vem nos ensinando. Mas às vezes a gente fica no isolacionismo. No primeiro domingo Ele falou isso, e segundo domingo aquilo, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. E no terceiro, e no quarto, e vai ter isso agora. Nosso Senhor tem um caminho pedagógico. Um caminho pedagógico que vai nos fazendo aprofundar. Um caminho pedagógico onde sequencialmente ele vai nos conduzindo. E se formos ver, existe uma sequência no Evangelho, existe uma sequência nas leituras. Ele define, olha, não adianta você querer se esparramar na estrada. Existe um caminho para você ir. Senão você vai bater. Ou então vai ficar que nem barata tonta. Por isso falei. Não adianta você querer um rigorismo, mas existe um caminhar. É um farol. Depois, olha, agora você toma consciência de quem você é. Porque senão, não adianta ali, você vai ficar que nem Marta agitada, né? Quem já viu Velozes e Furiosos sabe que tem cena que às vezes ficam dando volta, acelerando, né? Estilo drift, marcando ao asfalto. Tem gente que fica assim na vida.
Está marcando um asfalto rodando, pior que peão. Para. Você não vai chegar em lugar nenhum e no final das contas você já vai ter que trocar o pneu, porque está acabado. E só para avaliar, pneu é caro, tá? É necessário saber quem é. É necessário buscar uma vida de oração e não ficar em meio às coisas externas. Se decide por aquele que te ama. Se decide pela verdade que te é apresentada. É isso que o Senhor quer nos apresentar. E hoje Ele faz um fechar. Quase no que Ele vai já denunciar. Mas apesar de nosso Senhor ser Ele que inventou o spoiler, se vocês não sabiam, quem inventou o spoiler foi Jesus. Tá? Está nos evangelhos a demonstração disso. Ele dá 3 vezes o spoiler o que ia acontecer, o povo que não pegou, tá? Então tá lá, demonstração, e no Gênesis já está um spoiler de todo o restante que vai acontecer até o final dos tempos. Então, na dúvida, Deus que inventou o spoiler. Mas não vou dar spoiler no próximo domingo, não. Só para ficar água na boca. Mas a gente tem que entender isso. Padre, mas não entendi ainda. Você está dizendo que hoje é quase que um tchanã de tudo isso que está acontecendo. Fechamento de tudo aquilo que está acontecendo. Porque acontece a mesma coisa, só que hoje com uma exemplificação concreta. Se antes nosso Senhor mostrava a necessidade da oração, e para a gente não ficar do lado de fora, frio, diante das vaidades do mundo, diante das coisas superficiais, agora nosso Senhor está mostrando que existem aqueles que estão lá e cá. O povo de Deus, na primeira leitura, ele está lá e cá. Ele experimentou a liberdade que o Senhor deu. Ele experimentou as maravilhas e prodígios que o Senhor fez. Ele experimentou a força de Deus. Mas ainda assim, queria as suas vontades. O Senhor pede para rezar, a gente reza, mas eu reclamo porque eu quero as coisas na minha hora. E ainda reclamo de barriga cheia. E choro a opressão. Olha, eu era oprimido, eu era zero à esquerda, sofria, mais que qualquer outra coisa. Mas eu tinha uma migalhinha. E aí eu fico chorando a minha migalhinha. Eu tinha não sei o quezinho, tinha um romanceira, tinha não sei o quê. Não consegui aproveitar nada disso, mas eu choro. E Deus, mais uma vez, tem paciência. Tem paciência de falar: para de ficar nesse lá e cá. Por isso que a gente responde: eu fiquei de comer Marta e Merigo? Eu fiquei lá e cá? Olha para quem te fez. Olha para a verdade que te é apresentada. Escolha realmente tudo que você quer. Você quer voltar para a opressão? Você quer voltar para onde você era mero escravo? Você quer voltar para a sua frieza e superficialidade? Vai. Mas não fica nessa de não estou seguindo aqui. Mas tal coisa era melhor, tal coisa era assim, tal coisa era assado. Não. Do mesmo modo, São Pedro e os apóstolos. Padre, mas São Pedro é elogiado. E depois, de igual modo, repreendido. Talvez seja a cena mais conhecida para nós. Até porque a cada dia 29, na festa de São Pedro aqui, a gente ouve exatamente, mas cortaram uma parte, né? Ninguém vai querer na festa de São Pedro aplaudir ele vendo que ele está tomando o sabor de Jesus.
Mas São Pedro, ele está lá, ele é aberto, ele vê a verdade. Só que São Pedro está preso ainda no dia de ontem, que é agora, que é ver o Senhor transfigurado, que tem a experiência do conforto do Senhor falando, acolhendo. Aí de vez em quando nos puxam de orelha, mas empolgado. E diante de tudo aquilo que o Senhor fez, cura isso, faz aquilo, e nossa, ele está curando paralítico, ele está pregando. São Pedro estava preso nisso. Que a vontade de Deus é fato. Ele consegue ver a verdade? Consegue. Mas e a decisão? Porque quando o Senhor nos anuncia, vocês sabem quem eu sou? Ótimo. Pois bem, está aqui, só para deixar bem claro, tá? Esse é um dos fatos, é a primeira vez que Nosso Senhor dá spoiler, tá? Então, a demonstração que Deus dá spoiler está aqui. Beleza? Nosso Senhor dá um spoiler do que vai acontecer. Olha, eu vou passar por tudo isso. Eu estou sendo aplaudido, mas eu vou ser criticado. O povo está me aplaudindo, está vindo. Nossa, tem uma multidão. Mas muitos desse povo vão virar as costas para mim. As autoridades que veio me bajular, mestre, como é que esse aqui? Só estão querendo me pegar e depois vou fazer isso de fato. Vão me prender, vão me flagelar, vão me coroar de espinhos. Eu vou ser condenado à morte pelas autoridades, que eu vou ser morto. São Pedro depois fecha os ouvidos, porque não escuta o final. Os apóstolos de vez em quando fazem isso. A gente escuta, graças a Deus, porque a gente fica, eu espero, né, prestando atenção. E depois, no terceiro dia, ressuscitar. Só que a gente não sabe o que significava isso. O Senhor começa a ressuscitar os outros depois. São 4 ressurreições nos evangelhos. O filho de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro e a ressurreição para algo novo. Próprio Deus, Cristo. Só que começa depois. O que significa isso? Eles não sabem. Então eles meio que ficam presos no estatelar das coisas. São peraí, Senhor. Vamos ficar aonde é bom, tá? Para, por isso, senão você vai espantar todo mundo. Não fala que você vai ser preso, que os outros vão te rejeitar. Nossa, não, e a gente? Pior para a gente, né? Não faz isso não. Vamos voltar. O senhor vai lá de novo, tá? Você fala que vai ser bom, a gente vai brincar, o que a gente vai fazer. São Pedro está nessa, em cima do muro. Ouve a verdade, enxerga Deus, mas não tem uma decisão por Deus. Tem uma decisão pelas coisas tranquilas. Em meio ao mar revolto, que vemos há 2 dias atrás, ele está morrendo de medo. Esquece quem é aquele que está vindo. Quem é aquele que está dormindo na barca. Esquece quem é Deus que está ali. Por vezes nós fazemos o mesmo, porque a gente vê a verdade, mas não abraça a verdade, a gente não tem decisão. Por vezes, somos, e agora eu volto, qual a passagem do Apocalipse? Eu estou em cima do muro. Eu vejo a verdade que nosso Senhor me anuncia, mas eu me impermeabilizo, eu tenho síndrome de pato. Eu mergulho no matrimônio. Eu não deixo que me fira. Eu não tomo uma decisão. Uma decisão por Deus. Uma decisão para viver aquilo que Ele me pede. Eu quero coisa fácil.
E o pior é que com isso eu nem volto para trás. Porque eu tenho vergonha. Eu sei que era ruim. Eu faço um pouquinho daquilo. Não fico direto no mundão, mas faço um pouquinho. Eu curto as molezas, as benesses, aquele amigo que só me leva para o pecado, mas depois eu volto. Estou lá na igreja no domingo rezando. Tem aquela festinha que eu sei que vai dar ruim, mas eu vou. Aquela reunião com aqueles amigos que não tomam todas, porque todas não são suficientes, tomam todas e mais algumas. Tem aquela amiga, aquela vizinha que adora falar mal e adora ficar perto dela, porque eu falo mal junto. Mas depois eu estou na igreja, depois eu rezo, inclino até a cabecinha, na hora que o Santíssimo está exposto. E aí eu não sou nem do mundo, não, sou da igreja, mas eu não sou de fato. Eu fico em cima do mundo. Eu não me decido de verdade. É fato que no Evangelho Nosso Senhor não fala que vomita, mas Nosso Senhor fala bem claro a Pedro: vai para trás. Você quer realmente se decidir por mim? Vai para trás. Não fica na frente achando que você sabe o que você tem que fazer. Não fica se opondo a mim, porque quem é morto se opõe a Deus, e é pior que o frio. Por que é pior que o frio? Porque o frio se decidiu pela vida dele, se decidiu por estar longe de Deus e vai para longe de Deus. É o que Deus quer? Não, não é, mas ele tem uma decisão. O morno, ele não só não se decidiu por Deus, mas leva outros consigo, porque escandaliza. Ah, católico pode tudo. Quem nunca ouviu isso? Por quê? Porque tem morno. Porque eu não me decidi, e aí eu fico em cima do muro, e aí eu vou contaminando outros a serem mornos. Aquele meu vizinho que não vem na igreja. Por que não vem na igreja? Talvez seja por minha causa, porque ele vê o meu exemplo pérfido. Fala, por que eu vou querer ser assim? Ele não anuncia a própria fé. Ele não insiste, ele não me acolhe. E além de tudo, dá mau exemplo. Porque na igreja é um santinho, mas aqui fora, pior que os outros. É quase um crime. O morno comete o crime da falsidade ideológica da fé. Hoje nosso Senhor nos chama a atenção. É necessário sermos diferentes. É necessário que eu mude. Que eu tome uma decisão verdadeiramente daquilo que eu quero. O que eu quero? Eu quero ser como aquilo que nosso Senhor apôs a Pedro. É fato que as palavras impressionam na Bíblia. Em hebraico, Satanás não quer dizer imediatamente o demônio, o anjo decaído, mas um opositor. Todo opositor, Satanás. Você está se opondo a mim. Até quando nós vamos nos opor a Cristo? Por não tomarmos uma decisão real e verdadeira por Ele. Até quando nós vamos nos opor a Cristo simplesmente por ver
e achar que eu vi uma missa como se eu estivesse sentado na poltrona de casa vendo televisão. Eu assisto, mas aquilo fica lá e aqui. Até quando? Até quando eu vou continuar neste mesmo estilo de vida superficial? É necessário tomarmos uma decisão. O que queremos? Ser esses mornos opositores? Ser esses mornos a quem Deus vomita? Ou ser homens decididos? Ser decididos por Cristo. Ver a verdade, ver aquilo a que Deus me chama, ver que eu vou passar por dificuldades. Existe um deserto que eu tenho que caminhar, existe um mar revolto que eu tenho que atravessar. Nosso Senhor não disse que ia ser fácil, mas que eu mais gosto de usar. Nosso Senhor, quando diz quer me seguir, Ele não fala senta na poltrona de casa, liga a televisão, cruza as pernas no sofá, pega um balde de pipoca e relaxa. Nosso Senhor não diz isso. Ele diz para pegar a cruz. Até quando nós vamos ficar na superficialidade querendo fácil? É necessário uma decisão. É necessário querer. Querer de fato. E querer com atos. Porque como em locução Deus fala, São José Maria, atos aqui são amores. Até quando nós vamos ignorar isso? Até quando nós vamos ficar na superficialidade e não demonstrar aquilo que verdadeiramente queremos, aquilo que Deus espera de nós? Até quando eu vou ficar na mornidão achando basta me confessar uma vez por ano, isso que exige a igreja, eu vou ficar lá. A igreja não está falando que é somente uma vez no ano. É ao menos. Quando você não tem oportunidade. Mas por que você vai ficar o ano inteiro morto? Fedendo mais que Lázaro, que já estava no túmulo? Porque é isso que acontece conosco quando vamos viver essa vida de pecado desenfreado. Até quando você vai ficar nessa de eu me confesso, mas errei, depois eu confesso de novo. Vou ter que mudar isso aqui. Vou ter que cortar a minha amizade com fulano. A fulana é tão legal. Fala mal de um, fala mal de outro. Mas por que eu tenho que cortar minha amizade com ela? Tão bom falar também mal do outro, porque fulano também. Não, para com isso. Porque eu tenho que cortar a amizade com aqueles meus amigos. Eles são tão bons. Bebe mais do que qualquer outra coisa. Mas, o que tem? O que tem que você vai se afundando? O que tem? Eu ficar aqui com um, ali com o outro, eu fazer isso, eu fazer aquilo, o que tem? O que tem que eu não tomo uma decisão por Deus? É necessário tomarmos uma decisão. Uma decisão verdadeira. Uma decisão com atos verdadeiros. Uma decisão de seguir o Senhor com toda a radicalidade do que Ele pede. Uma decisão de querer viver verdadeiramente a minha fé. Que possamos tomar esta decisão. Esta decisão que a Virgem Maria tomou desde o primeiro instante de sua vida, que manifesta ao anjo com os seus lábios: faça-se em mim a tua vontade. Que possamos também nós, a exemplo dela, também dizer isso, que faça-se em nós a vontade de Deus, porque é isso que nos levará à felicidade, à felicidade verdadeira. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.